novas limitações aos direitos de uso e fruição em condomínios edilícios, Dr. Alexandre Gomide, advogado, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista e mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e professor de cursos de pós-graduação em diversas instituições. Com a palavra, Dr. Alexandre Gomide. Tá bom. E o passador está onde? Não, aqui na mão, olha. Pode ser aqui na mão, tá tranquilo. Meus caros, muito bom dia. É uma honra, uma satisfação, obrigado. Novamente participar aqui desse segundo congresso. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar essa nova composição e presidência da OAB de São Paulo, que efetivamente tem feito um trabalho muito bom, e o faço em nome aqui do nosso vice-presidente, o Dr. Ricardo. Eu gostaria também de agradecer o convite de uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, que é o professor Rubens Elias Carmo, e também agradeço muito o meu querido amigo Carpar, que tá me devendo um almoço. A agenda dele é sempre muito difícil, ele está fugindo, mas agora a gente está tentando aqui encontrar um dia para tentar nos reunir. Por fim, eu queria fazer um agradecimento especial também a uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda. Hoje eu descobri que o filho dele tem exatamente a mesma idade que eu, que é o professor Jacques Buchaski, que é uma pessoa fenomenal. Eu sempre tento me espelhar em pessoas que, além de um grande conhecimento técnico, tenham a humildade e essa simplicidade, assim como o meu querido amigo Jacques Buchaski o tem. Bom, o meu voo é às 11h20, acho que eu estou bem tranquilo, né? Já são quase 10 horas da manhã, o embarque está começando, mas vai dar tempo, sempre dá tempo. Eu gostaria, o ano passado eu vim e a gente tratou sobre algumas limitações ao direito de propriedade. E para minha satisfação, algumas dessas questões que ainda estavam, em certa medida, sendo muito discutidas na jurisprudência, elas já foram resolvidas. Mas antes eu queria fazer uma introdução. O professor Lafayette Pereira, em 1943, numa obra muito clássica sobre o direito de propriedade, né, ele já qualificava o direito da propriedade com esse seu caráter ilimitado. O direito à propriedade é ilimitado e, como tal, inclui, e esse inclui com E não está errado, porque era o português em 1943, inclui em si o direito de praticar sobre a coisa todos os atos que são compatíveis com as leis da natureza. Vejam só o caráter ilimitado que se tinha da propriedade. O Código Civil de 1916, no mesmo sentido, no 527, dizia: o domínio presume-se exclusivo e ilimitado até prova em contrário. Se a gente for buscar outras fontes de outros países, a gente encontra o Código Civil português de 1867, que diz no artigo 2170, o direito de propriedade, cada um dos direitos especiais que esse direito abrange, não tem outros limites, senão aqueles que lhe forem assinados pela natureza das coisas, por vontade do proprietário ou disposição expressa na lei. Então, a ideia que se tinha de um direito de propriedade era justamente esse, né? Até que se brincava, né? Do inferno ao céu, que era um direito absolutamente abrangente, ilimitado, e o proprietário podia fazer o que ele bem entendesse com a sua propriedade. Acontece que os anos foram passando e, sobretudo, com uma figura muito importante, que é justamente o abuso de direito, algumas questões chegaram a cortes europeias, como, por exemplo, o caso Clément versus Bayat, em que uma das partes, um proprietário de um imóvel, resolveu fazer a instalação de lanças no telhado da sua casa com um único objetivo. Aquilo não tinha função alguma para o imóvel dele, mas era para tentar causar um prejuízo para os dirigíveis que ali atravessavam. Ele não tinha função alguma. Ou ainda, de um caso em que eu já participei, na Praia da Baleia, em que um sujeito, um vizinho, que não gostava muito do outro, erigiu um muro
extremamente elevado, sem função alguma para ele. A única função que tinha esse muro elevadíssimo era tirar o sol da piscina do seu vizinho. Então, a partir do abuso do direito, o direito passou a sofrer algumas limitações. Vejam, a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 23, trouxe a função social da propriedade. O Código Civil, no artigo 1231, o fez no mesmo sentido. 1228, parágrafo 1º, também estabelece algum limite ao direito de propriedade, que é justamente a função social. E, meus amigos, quais são as atribuições do direito de propriedade? Desde Roma, usar, gozar e dispor da coisa. Mas ainda assim, nós sempre tivemos algumas limitações. Por exemplo, limitações com relação à venda da coisa. Hoje em dia a gente tem venda entre condôminos. Eu necessariamente preciso conferir o direito de preferência aos condôminos. Venda entre ascendentes e descendentes. Eu preciso da anuência. Eu tenho certas limitações, né? A doação inoficiosa quando ultrapassa a legítima. Então, sempre tivemos essas limitações. Mas o que eu gostaria de dizer para cuidar com vocês hoje é justamente limitações que a gente tenha num dever de uso e fruição em condomínio. E os senhores sabem, uma das melhores obras que nós temos em condomínio é aquele livrinho não, né? É um livraço, um livro amarelo, que se chama Condomínio Edilício, de um autor desconhecido por todos, que se chama Rubens Carmo Elias Filho. E este autor, a quem eu admiro muito... perfeito, é esse mesmo. Recomendo muito a leitura, viu? Esse livro ele é excelente. Não está esgotado ainda não, né, professor Rubens? Está esgotado ainda não? Ainda não, né? Eu acho que é isso que vai acontecer daqui a pouco. Muito bem, e o professor Rubens Carmo Elias Filho, ele já cuidava, vejam, a convenção condominial, que é esse instrumento muito relevante na vida condominial, ele pode eventualmente estabelecer certos limites. Em primeiro lugar, a gente tem até alguns limites ao exercício do direito de uso da propriedade, estabelecidos até no próprio regimento, como por regimento interno do condomínio, como, por exemplo, limitar o uso da academia iniciando às 7 horas da manhã, terminando às 10 horas da noite, limitar o uso da churrasqueira até um determinado limite, não a utilização ao longo da semana, enfim, não permitir, por exemplo, que ali numa sala de leitura crianças ingressem, ou ainda, se o condomínio assim tiver uma determinada previsão, que exista uma academia da terceira idade que as outras pessoas eventualmente não possam utilizar. Então, nós temos, sim, essas limitações ao direito de propriedade estabelecidos na convenção. E o Rubens dizia o seguinte: as convenções podem contemplar restrições ao direito de uso, gozo e fruição dos condôminos, devendo ser questionado, porém, se tais restrições causariam violação ao direito de propriedade ou simplesmente correspondem à forma de utilização da propriedade naquele universo condominial. Bom, quais são essas limitações? Primeiro, o que é usar a coisa? E eu gosto muito também deste professor, que eu sempre, quando falo dele, me emociono, porque tomava chopp com ele um mês antes o professor Luciano de Camargo Penteado, estava em Recife, conversando com ele. Coisa de um mês depois, aos 40 anos, esse brilhante jurista brasileiro faleceu de uma forma bastante trágica, infelizmente. E deixou, pelo menos, um legado, que é uma obra maravilhosa. E eu me lembro até hoje que o professor Luciano, acho que um aluno ali, a gente estava participando de um congresso, perguntou: professor, o que você sugere assim para os estudantes? Ele brincava assim: alargador de quadril, senta e estuda, né? E o professor Luciano sempre foi um fanático pelo estudo acadêmico. Ele dizia: usar designa a prerrogativa que autoriza o titular do correspectivo direito a aproveitar-se das vantagens da coisa para a satisfação de suas necessidades pessoais. Usar designa genericamente a ação que o proprietário exerce sobre o bem no sentido de extrair do mesmo benefícios ou
proveitos diretos, os quais decorram da própria natureza da coisa. Muito bem. Primeiro, limitação de uso das áreas ao condômino inadimplente. Isso, em certa medida, já está resolvido. Embora a gente encontre algumas decisões, como essa, por exemplo, de 2012, que permitia uma determinação na convenção condominial limitando ao condômino inadimplente utilizar, por exemplo, os serviços de praia, porque ele estava inadimplente, o fato é que, a partir desse RESP, poxa, saiu cortado aqui, o RESP 169/90/22, de relatoria do ministro Salomão, né, vedou-se qualquer tipo de restrição aos serviços, sejam eles serviços essenciais ou não do condômino inadimplente. Meus amigos, eu acho que a gente precisa eventualmente refletir sobre este tema. Eu entendo que possa haver uma grave lesão à dignidade da pessoa humana quando, por exemplo, o condomínio expõe o nome e a fotografia de um determinado condômino inadimplente no hall dos elevadores. Isso limitando, por exemplo, utilização de elevadores. Isso é um absurdo. De idosos. Limitando a utilização de serviços essenciais tais como água. Isso sim fere a dignidade da pessoa humana. Eu trago a reflexão, meus amigos, se eventualmente, e digo que isso a jurisprudência ela não tem acolhido, mas com bastante razoabilidade, em alguns condomínios, limitar, sem causar lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana, alguns serviços que talvez não sejam essenciais e sempre de uma forma comedida. A exemplo disso, talvez vedar ao condômino antissocial a utilização do salão de festas. Mas vejam, não é como num caso em que aconteceu em São Paulo, em que a família reservou o salão de festas, o síndico deixou para o último momento, quando chegou o primeiro visitante, dizer o seguinte: olha, não vai existir a festa porque ele é um condômino antissocial. Naturalmente que isso não cabe. Eu digo eventualmente uma limitação a este direito de propriedade, limitação de uso ao condômino inadimplente, quando com uma certa... com razoabilidade, ao momento em que o condômino pede a solicitação para fazer o uso do salão de festas para algum tempo, vem uma carta elegante do síndico informando que há uma previsão na convenção condominial que limita isso. Mas, enfim, meus amigos, isso é algo para a gente discutir, porque a jurisprudência do STJ está pacífica nesse sentido de que não cabe limitação de serviços essenciais ou não. Mas é o nosso papel aqui num congresso de cuidar, de debater desses temas. A jurisprudência do STF, do STJ, enfim, ela é uma jurisprudência que eventualmente sofre alterações e a gente pode ter uma nova reconstrução disso. Muito bem. Limitação para inadmitir animais domésticos. Isso também foi muito bem julgado pelo STJ, né, num recurso recente aqui de maio de 2019. É sim possível, é sim ilícita a vedação na convenção de condomínio de animais que não tragam qualquer perigo à vida em condomínio. Mais uma limitação, e essa eu vou cuidar muito rapidamente, meus amigos. Essa é certamente a maior limitação ao direito de propriedade, que é a limitação de o proprietário utilizar a coisa. É a limitação de uso ao condômino antissocial. Será que cabe uma limitação como essa? De fato, concordando com o que o professor Simão possivelmente vai defender, o artigo 1337 ele não traz nenhuma permissão para que seja vedado o uso do condômino antissocial. Mas a gente tem um problema, né, meus amigos? A gente está falando de... O condômino antissocial é o chamado condemônio. É aquele sujeito que efetivamente traz uma série de... São situações graves mesmo. É o sujeito que anda nu no condomínio, que agride as pessoas, que anda armado, que tenta molestar crianças, que faz festas diariamente até 6 horas da manhã. Você tem uma série de instrumentos
para multar. Mas muitas vezes isso não é possível. Mas esse tema eu prefiro deixar ao professor José Fernando Simão cuidar. É importante dizer, meus amigos, que a legislação de outros países permitem expressamente a limitação de uso deste condômino antissocial. A exemplo disso, Argentina, Espanha, México e Chile. Esse não foi o exemplo do Código Civil brasileiro e justamente por isso que a nossa jurisprudência não se encontra uníssona. Há julgados admitindo, limitando o direito de uso do condômino antissocial e há julgados, por outro lado, que não permitem essa limitação. Limitação com relação também à forma de uso da garagem. Eu encontrei uma série de julgados também, dizendo o seguinte, esse caso ele é interessante, limitação que deve ser respeitada por todos. Nesse caso, é muito comum, olha, só pode um veículo na vaga de garagem. Mas há condôminos, por exemplo, que fazem o seguinte, olha, eu tenho 2 motos que não ultrapassam os limites. E esse julgado, por exemplo, disse, não, se a convenção está dizendo que é somente um veículo automotor, então só cabe um veículo, não cabem 2, ainda que não ultrapasse os limites da linha delimitadora. Já o próximo julgado, e esse material, meus amigos, eu vou deixar à disposição para vocês, ele diz que o uso de vaga pelo réu que não extrapola as linhas limitadoras e não interfere na livre circulação de veículos ou nas vagas de garagem, ele deve ser admitido. Então, a convenção, portanto, é uma limitação a esse ponto, ela é excessiva. Se ela não ultrapassa as linhas delimitadoras, deve-se admitir o uso de 2 veículos, desde que não se ultrapasse. Claro que há pessoas que, fugindo do bom senso, vão utilizar a vaga de garagem, por exemplo, para deixar depósito. Aí sim, a vedação da convenção condominial, ela faz todo o sentido. Limitação também de uso de quadriciclo nas vias internas do condomínio, isso é natural, é evidente que o condomínio também pode fazer esse tipo de limitação. Sobretudo, por exemplo, nesse caso, quando há um parecer do Detran que informa que o quadriciclo foi projetado e fabricado para uso fora de via e é considerado a via interna do condomínio como uma via pública. Limitação de acesso de portão por uso de bicicletas ou carrinho de sorvete. Neste caso, também foi entendido que era uma limitação excessiva, vedar que o sujeito que tinha um carrinho de sorvete e bicicleta utilizasse o portão para entrada e saída de veículos automotores. Estou tentando acelerar aqui, meus amigos, me perdoem. Limitação, esse caso eu achei muito interessante e trago aqui mais para uma reflexão nossa. Limitação de uso de academia por funcionários. Vejam, eu entendo a limitação de que os funcionários dos moradores não utilizem eventualmente as áreas comuns, justamente pelo fato deles não serem os proprietários, né, e serem os funcionários. Mas esse caso me chamou um pouco a atenção, porque o funcionário aqui, ele também é morador. É uma empregada doméstica que também reside no imóvel e ela faz parte do condomínio. Será que não é um pouco demais limitar o direito dessa empregada doméstica utilizar a própria academia? Quem propôs essa ação foi a proprietária, a condômina, que dizia, poxa, eu quero frequentar a academia com a minha empregada doméstica. Ela é funcionária até um certo ponto, mas depois das 6 horas da tarde ela é moradora. Eu quero que ela se sinta bem onde ela reside. Essa é a casa dela, né? É uma questão para a gente discutir. Muito bem, meus amigos, eu vou usar esses meus últimos minutos para tratar do nosso principal ponto, que é limitação ao direito de fruir. E eu trago aqui, meus amigos, a questão da impossibilidade de locação, de vedação da convenção condominial para locação em certas questões. Primeiro, república de estudantes. Será que é razoável a gente sempre vedar a república de estudantes? Eu gosto muito desse julgado.
É preconceituosa a alegação de que estudantes, em razão da ausência de parentesco entre si, perturbam a paz e o sossego. Pelo contrário, uma família pode causar numerosos problemas para o convívio em um condomínio edilício. Vale a pena citar os seguintes exemplos. Um pai de família pode ser um alcoólatra e chegar todos os dias em casa bêbado e causar confusão. Uma mãe histérica pode passar o dia gritando com os filhos pelas áreas comuns. Um filho pode ser um baterista que insiste em tocar seu instrumento até as altas horas da noite. Uma filha, parece um desembargador aqui um pouco irritado, né? Às vezes é quase um retrato da vida. Uma filha pode namorar um traficante que passa a ter livre entrada no edifício e transforma a unidade em pontos de drogas. São hipóteses envolvendo os membros de família protegidos pela convenção. De outro modo, é possível que o apartamento seja habitado por estudantes religiosos que tenham como únicas atividades comer, dormir e rezar, né? Então, eventualmente, fazer a vedação do direito de uso na convenção de condominial para a República dos Estudantes pode, a depender do caso em si, ela pode, de fato, ser abusiva. Agora, o que eu queria tratar com vocês é este atual problema, meus amigos. Vedar ao proprietário alugar o seu imóvel em Airbnb ou afins. Hoje em dia a gente tem alguns aplicativos. Quais são as reclamações hoje realizadas pelos condomínios? Muita rotatividade das pessoas que ali residem. Porque, vejam, meus amigos, há pessoas que hoje em dia compram visando Airbnb. Compro com o intuito de alugar para Airbnb. Você tem desde pessoas que são proprietários de imóveis e que, eventualmente, num Réveillon, saem do seu imóvel e alugam o seu próprio imóvel. Isso acontece com muita frequência na Europa, por exemplo. Mas aqui no Brasil, você tem pessoas que também compram o imóvel nunca querendo usar, mas justamente investir nessa nova modalidade de locação. E os condomínios têm reclamado a questão do excesso de rotatividade, da insegurança que isso causa, porque não há um controle muito rígido por parte da portaria, ela não consegue ter um controle. Você, eventualmente, tem danos ao patrimônio, porque muita gente aluga o Airbnb para fazer uma festa. Já tivemos casos de que a locação Airbnb foi utilizada para assaltar o edifício, né? Você também tem um aumento de gastos. E aí eu achei muito interessante um relato de uma moradora, de uma senhora que comprou uma unidade, dizendo o seguinte: olha, eu sempre residi em casa. E o meu intuito, justamente em morar num prédio, é que eu queria passar a ter vizinhos, porque eu já sou uma senhora de idade, até para quem ter com alguém conversar, criar eventualmente uma afinidade. E ela disse que o apartamento dela, o andar dela, é todo alugado para Airbnb. Ela não conhece as pessoas. Cada pessoa, cada semana é um tipo de gente. Então, há realmente dois direitos conflitantes. Primeiro, o meu direito de proprietário, de dispor da minha coisa como eu quero. Eu estou alugando Airbnb, e nem sempre eu estou alugando para maluco, porque só um percentual da população é maluco, viu, pessoal? E é um percentual menor, mas existe, né? O professor Francisco Loureiro ele fez uma estimativa que 4% da população é maluca. Eu não sei exatamente esse percentual, mas eu posso eventualmente ter problemas. Mas a maioria dos casos em que eu vou alugar para o Airbnb, eu não vou ter problema algum. Então, eu, proprietário, gostaria de ter a livre disposição e a faculdade de utilizar da minha coisa para alugar para Airbnb. Por outro lado, eu tenho o direito dos condôminos e do condomínio, de dizer, esse exercício do seu direito de uso ou de dispor da coisa até está me trazendo uma série de prejuízos, em razão da insegurança, enfim, dois direitos conflitantes, como resolver isso? Muito bem, jurisprudência não se encontra uníssona, é um problema atual, meus amigos. O nosso Congresso é para isso. O operador do direito, ele tem que trazer soluções concretas. Os condomínios nos ligam querendo saber, eu posso fazer uma assembleia para estabelecer na convenção condominial uma limitação de aluguel em Airbnb? Eu vou dizer que a jurisprudência ainda não deu uma palavra final. Salvo engano,
salvo engano, o STJ ainda não se posicionou. O TJ de São Paulo tem uma série de julgados. Vejam, julgados admitindo a limitação. Eu tenho esse aqui, bastante recente, de 2018. Eu tenho um outro que disse que é possível, e aqui mediante a aprovação de quórum qualificado, que seria um quórum de 2/3, o que me parece razoável. Alteração na convenção condominial requer alteração de 2/3 do quórum de 2/3. Eu tenho um outro julgado que também admite aqui a limitação. Mas eu tenho vários outros, meus amigos, que não admitem essa limitação porque é inexistente qualquer justificativa jurídica a restringir o direito de propriedade. Mais uma, permitindo essa limitação, mas somente se houver decisão por unanimidade dos condôminos. E unanimidade, a gente sabe, nunca vai existir. Nunca vai existir e, portanto, inviabiliza. Até o próprio proprietário que quer colocar o imóvel dele em locação via Airbnb, também ele vai votar contra essa disposição. E nós temos, tentando aqui finalizar, esse é o meu objetivo, um projeto de lei do senador Angelo Coronel, da Bahia, 2474, que está sendo votado e eu acho que é o caso da gente cuidar um pouco dele. Diz o artigo 50A. Ele começa assim, ele faz uma alteração, portanto, à Lei 8.245, a Lei do Inquilinato. É vedada, ele já começa pressupondo, proibindo a locação por Airbnb. É vedada a locação para a temporada contratada por meio de aplicativos ou plataformas de intermediação em condomínios edilícios de uso exclusivamente residencial, salvo se houver expressa previsão na convenção de condomínio. Ou seja, a ideia, portanto, do projeto de lei é dizer o seguinte, olha, pressupõe-se a proibição. Para as convenções antigas, por exemplo, imagino eu que se a lei fosse aprovada, seria o seguinte, não possui a permissão expressa, então está proibido. Eu só posso presumir a permissão desde que haja uma assembleia conferindo isso. Eu não sei se eu estou de acordo com isso. De todo modo, vem o parágrafo 1º. Caso a convenção de condomínio autorize a locação para a temporada contratada por meio de aplicativos ou plataformas de intermediação, sujeita-se às seguintes regras. 1. O prazo de locação será expresso em dias, semanas ou meses, observado o limite do artigo 48 desta lei. Sem problema. Aqui uma preocupação. O locador, independentemente de culpa, e portanto cria uma responsabilidade civil objetiva, é perante o condomínio edilício e os demais proprietários ou moradores, civilmente responsável pelos danos causados por pessoas que, em razão da locação, tenham tido acesso ao imóvel ou às áreas comuns do condomínio edilício, ainda que essas pessoas não constem formalmente do contrato de locação. Vejam, meus amigos, quem é que vai querer alugar via Airbnb se a sua responsabilidade passa a ser objetiva, independentemente de culpa? Assim, o projeto me parece encomendado justamente para acabar de todo modo com a locação via Airbnb. Eu acho, meus amigos, a minha opinião, já antecipando, é a seguinte. Eu acho sim que o condomínio pode vedar a locação via Airbnb, desde que esse seja o espírito do condomínio aprovado numa assembleia. A gente não pode presumir já essa vedação imediata. E mais, meus amigos, eu acho que isso tem que ser utilizado com bom senso e muita atenção aos incorporadores imobiliários. Porque os incorporadores imobiliários, a gente sabe, quando fazem um registro de uma incorporação imobiliária, a convenção condominial, a gente já tem uma minuta disso. O estande de vendas, eventualmente, se o objeto for não autorizar a locação por Airbnb, a incorporadora deve, no estande de venda, já informar, olha, a nossa minuta aqui, já registrada na matrícula, ela está dizendo que não vai caber a locação Airbnb. Quando da instituição de condomínio, essa convenção ela pode ser alterada, a gente pode ter uma nova vedação, mas eu acho que é dever de informação do incorporador levar essa informação. E a primeira assembleia, meus amigos, ela é relevante, porque tem gente que vai comprar pensando em fazer Airbnb. Se a própria convenção condominial já
possui uma disposição proibindo essa locação via Airbnb, eu tenho certeza que parte dos adquirentes vão dizer, ótimo saber, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo era justamente conferir, em alguns momentos, a locação via Airbnb. Muito bem, meus amigos. Inciso terceiro, a locação poderá ter objeto uma unidade imobiliária, parte de condomínio edilício ou apenas um ou mais cômodos ou recintos. O inciso quarto, o locador é considerado consumidor perante o titular do aplicativo ou plataforma de intermediação. Aliás, meus amigos, não tenho tempo de cuidar disso. Que negócio jurídico é esse do Airbnb? Isso é locação? Tem corretagem? Tem prestação de serviços? São contratos coligados? Eu tenho um negócio jurídico firmado entre locador e locatário? Eu tenho uma prestação de serviços firmada entre o Airbnb e o proprietário do imóvel? Há uma relação também de consumo, eventualmente, entre o Airbnb e o locatário? A gente precisa estudar mais esse tema. Por fim, não se aplica ao locador, seja proprietário ou apenas possuidor, a obrigação de cadastro, como se fosse uma hipótese de hospedagem. Bom, este projeto de lei, meus amigos, ontem eu fui consultar. Veja, 16h35 da tarde, ele tinha essa indicação. 77 pessoas aprovavam o projeto de lei, 1.459 reprovavam este projeto. Me parece que é o tempo de tratarmos isso. Talvez devêssemos ter um projeto. Eu não tenho certeza se este é o melhor projeto, mas, de fato, a gente precisa resolver essa questão. A gente precisa resolver a questão para que os proprietários saibam se podem ou não alugar os seus imóveis via Airbnb, e os condomínios também devem ter a segurança necessária para saber se é possível uma convenção vedar esse tipo de limitação à disposição da coisa. Meus amigos, eu peço desculpas por correr. Eu consegui fazer isso nos meus 30 minutos. Foi um enorme prazer ouvir a todos, ter a atenção de vocês. Eu gostaria muito, Rubens, de participar aqui até o final. É uma pena. O que eu fico satisfeito, Ricardo, é que aqui esse vídeo está sendo transmitido ao vivo, e depois a gente tem como eu já fiz no passado, a gente tem a possibilidade de também assistir novamente no YouTube da OAB. Meus caros, é uma pena que eu não vou poder passar o dia aqui com vocês, estou indo para Goiânia. Hoje também temos o Congresso de Direito Condominial da OAB de Goiás. Muito obrigado mesmo pela atenção que todos vocês me ouviram. Registrar e o futuro ministro aqui.